Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal de Física e Matemática. Eu sou o professor Cristiano, sou físico, professor de Física e de Matemática. E nesse vídeo a gente vai ver um tema que é muito comum em prova na parte de mecânica, que é a transmissão de movimento circular por discos ligados por correia. Jesus Christ, o que é isso? Quando eu tenho dois discos que estão ligados por uma correia, por exemplo, lá no motor do carro, a gente tem a correia dentada ligando algumas polias, ou ainda na bicicleta, a gente tem a coroa e a catraca ligados por uma correia. Quais são as características básicas desse tipo de movimento? Antes da gente continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal. Conteúdo educacional merece o seu like, merece a sua atenção, dado o mar de conteúdos muito estranhos que existem no YouTube e na internet como um todo. Então, sem perder muito tempo, de olho na tela. Quando a gente fala em transmissão de movimento circular uniforme por discos ligados por correia, o que a gente tem aqui são dois discos onde um deles estará ligado em algum motor, por exemplo, na bicicleta, a coroa está ligada no motor, que no caso se chama sua perna. E essa coroa, ela gira as catracas lá na roda traseira e elas estão ligadas por uma correia. Nesse tipo de ligação, presta atenção. Eu vou considerar aqui que esse disco grande ele tem um certo raio, que eu vou chamar de raio número 1, e esse disco pequeno tem um certo raio, que eu vou chamar de raio número 2. Nesse tipo de ligação, a velocidade linear dos dois discos é a mesma, ou seja, aquela velocidade medida em quilômetros por hora, em metros por segundo, é exatamente a mesma. Porém, a velocidade angular é diferente. Esse disco pequeno, para ele acompanhar o disco grande, ele tem que dar mais voltas. Pensa comigo, enquanto o disco grande azul dá uma volta em torno dele mesmo, o disco pequeno, roxinho, ele tem que dar várias voltas. E qual é a relação matemática entre elas? Eu vou chamar aqui de ômega 1, a velocidade angular do disco 1, e ômega 2, a velocidade angular desse disquinho 2. A relação nos diz o seguinte: a velocidade angular do disco 1 vezes o seu raio é igual à velocidade angular do disco 2 vezes o seu raio. O que essa igualdade quer nos dizer? Ela quer nos dizer o seguinte: o disco que tiver menor raio necessariamente terá uma maior velocidade angular, ou seja, terá que girar mais vezes por segundo para poder acompanhar o disco pequeno. Eu posso ainda escrever essa equação na linguagem da frequência. Eu posso dizer que a frequência de giro do disco 1 vezes o seu raio é igual à frequência de disco, a frequência de giro do disco 2 vezes o seu raio. Ou, o que isso aqui significa? A análise matemática é exatamente a mesma. O disco que tem menor raio tem maior frequência. Ou seja, quando você dá uma pedalada na bicicleta e que a coroa dá uma volta em torno dela mesma, a catraca lá atrás vai ter que dar várias voltas para poder acompanhar. Só que, apesar disso, a velocidade linear dos dois discos, essa velocidade medida em metros por segundo ou quilômetros por hora, se mantém a mesma. Esse conceito é importantíssimo, essa teoria mesmo, independente do cálculo. Esse conceito é importante principalmente se você for fazer vestibular, como por exemplo o Enem, que cobra muita teoria, que cobra muito conceito de física. É isso, não deixe de dar o seu like e comenta aqui embaixo. Já observou esse tipo de situação e onde mais você consegue ver dois discos ligados por correia? É isso, valeu, até o próximo vídeo.